Captamos apresenta a história do terceiro setor no Brasil e os movimentos da sociedade civil. O desafio é grande e você, como captador de recursos, tem um papel fundamental nesta mudança. As ações para promover benefícios a toda a população começaram há muito tempo. Acompanhe agora a história do terceiro setor no Brasil e os movimentos da sociedade civil. 1500 a 1808. Brasil Colônia, o ato religioso de misericórdia. Durante os primeiros 3 séculos após o descobrimento do Brasil, havia 2 fontes de doações muito fortes: os coronéis e donos de terras, clientelismo, e a Igreja Católica. A proteção e os favores concedidos eram considerados como um ato de bondade para as pessoas que prestassem serviços e lealdade à Igreja e aos coronéis. Tais ações apenas reforçavam a situação social e não buscavam provocar qualquer mudança. As ações eram realizadas por indivíduos e pela Igreja em caráter de benevolência. 1822 a 1930. Da independência à República, a industrialização e o Estado de costas para as questões sociais. Com a independência do Brasil, o Estado e a Igreja começam a se afastar. O poder político, que até então se concentrava no Nordeste, se deslocou aos poucos para a região Sudeste. Com o fim da escravidão, o processo de industrialização se intensificou, as grandes cidades começaram a surgir e a população urbana começou a aumentar. Nas últimas décadas do século XIX, começaram a surgir organizações civis ligadas ao trabalho escravo e ao trabalho realizado nas indústrias, como exemplo, as associações profissionais, de classe, sindicais e mutualistas, além das associações abolicionistas, que atuaram durante pouco tempo. 1930 a 1945. Nova República. Populismo, intervenção estatal e promoção de assistência. O fim da República Velha, a partir dos anos 20, é marcado por movimentos urbanos, como a Greve Geral de 1917, o movimento anarco-sindicalista, a fundação do Partido Comunista, o movimento tenentista e a crise do antigo sistema de governo. O povo passou a ser um novo ator no cenário político e começou a exigir maior atenção do Estado. O Estado, então, passa a intervir na sociedade e na economia. Tal atitude, conhecida como assistencialismo, tinha por objetivo evitar crises e ganhar apoio popular. Nesta época, foram criadas as leis trabalhistas, a carteira de trabalho, o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial e Comercial e a Previdência Social. Em 1942, foi criada a Legião Brasileira de Assistência, LBA, para atender os setores fragilizados da população. A direção da LBA fica sob responsabilidade das primeiras-damas, e os recursos vinham ou do governo ou de doações particulares. 1964 a 1988. Regime militar. ONGs, movimentos sociais e busca pela redemocratização. A República Militar marca a separação entre Estado e sociedade, pois o povo foi impedido de atuar no cenário político. As políticas corporativistas de massa por parte do governo foram extintas. O Estado passou a reprimir as organizações e movimentos sociais que não estavam sob seu controle, considerando-os como clandestinos e ilegais. Apenas ações assistencialistas, sob a responsabilidade do governo, podiam atuar junto à população, como o BNH, o COBAL, o MOBRAL e o INPS. A Igreja também foi desligada das estruturas de poder e manteve sua atuação sem intervenção do Estado. Nesta época, cresceram os movimentos sociais autônomos sob cobertura da Igreja. Surgiram também diversas organizações invisíveis aos olhos do Estado, como a Comunidade Eclesiástica de Base e a Teologia da Libertação. Em 1972, aconteceu o Encontro de 72, ou Encontro Ad Hoc, entre as primeiras ONGs, livres da influência do Estado e da Igreja. Foi nesta época também que começaram a surgir os partidos políticos e os sindicatos. 1988 a 2000. Redemocratização. A formação do terceiro setor. Com a redemocratização, houve a retomada da garantia dos direitos.
O processo de globalização se intensificou e as pessoas passaram a compartilhar informações por meio da internet e das mídias sociais. A questão ambiental ganhou espaço nas discussões sobre problemas sociais e, por outro lado, a exclusão social se agravou. As organizações da sociedade civil como um terceiro setor se tornaram legalizadas. Com isso, diversas ações locais puderam ser colocadas em prática para ajudar na resolução de problemas globais como a fome, a poluição, etc. A cultura de ação socioambiental e o ativismo cresceram. As organizações sociais passaram a atuar nas causas dos problemas e não somente nos sintomas. 2000 até os dias de hoje. Compartilhamento de responsabilidades. Novos modelos de negócios e iniciativas sociais. O cenário atual de investimento social se fortaleceu por conta dos eventos econômicos, culturais e sociais que aconteceram no Brasil e no mundo. Mas, apesar do grande crescimento econômico na última década, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento e enfrenta diversos desafios socioeconômicos. Outro aspecto importante do contexto atual é que a classe média trabalhadora cresceu em quantidade de pessoas e em renda per capita. Isso significa que mais pessoas fazem parte da classe média e que a renda delas aumentou. Porém, esse aumento não foi suficiente para garantir de forma plena o acesso a diversos serviços privados, como convênio médico e odontológico ou escolas particulares, por exemplo. Em 2010, existiam 290.692 fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, divididas entre as seguintes categorias: religião, associações patronais e profissionais, defesa de direitos, cultura e recreação, assistência social, educação e pesquisa, saúde, meio ambiente, habitação, outras instituições. Como você viu, desde o descobrimento do Brasil, já existiam ações relacionadas à mobilização de recursos. As 290.692 fundações privadas e associações sem fins lucrativos estão espalhadas entre todas as regiões em quantidades diferentes. Vejam, Norte conta com 4,9%, o Centro-Oeste com 6,5%, já o Nordeste 22,9%, o Sul com 21,5% e a grande parte no Sudeste com 44,2%. O cenário atual de investimento social se fortaleceu por conta dos eventos econômicos, culturais e sociais que aconteceram no Brasil e no mundo. Mas, apesar do grande crescimento econômico na última década, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento e enfrenta diversos desafios socioeconômicos. Hoje, no Brasil, 57 milhões de pessoas estão vulneráveis e 9 milhões estão na extrema pobreza. Vale lembrar que a vulnerabilidade social é formada por pessoas e lugares que estão expostos à exclusão social, sejam famílias ou indivíduos sozinhos. As pessoas que estão incluídas na vulnerabilidade social são aquelas que não têm voz onde vivem, geralmente moram na rua e dependem de favores de outros. Quanto à extrema pobreza, o Banco Mundial define a pobreza extrema como viver com menos de $1 por dia, PPP, e pobreza moderada como viver com entre $1 e $2 por dia. Estima-se que 1 bilhão e 100 milhões de pessoas no mundo tenham níveis de consumo inferiores a $1 por dia, e que 2 bilhões e 700 milhões tenham um nível inferior a $2. Esta foi a história do terceiro setor no Brasil. Lembrando que você poderá consultar mais materiais e dicas no site www.captamos.org.br.